Olá! Hoje eu tô aqui para falar com você, que é profissional que atua na incorporação de empreendimentos imobiliários, a respeito de contrapartidas públicas em aprovações de empreendimentos. Bom, o que é a contrapartida? Quem já está habituado a passar por trâmites de aprovação de empreendimentos imobiliários sabe que quando esses empreendimentos têm um impacto significativo sobre o seu entorno, normalmente os órgãos públicos solicitam o pagamento de algumas contrapartidas para que o empreendimento possa ser instalado ali. Normalmente isso se aplica a empreendimentos que são considerados polos geradores de tráfego no entorno onde eles estão inseridos. Normalmente se avalia se o empreendimento é ou não polo gerador de tráfego, através de dois estudos principais. O primeiro é a realização do WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança do projeto, e o segundo através do RIT, que é o relatório de impacto de trânsito do projeto. Tá? Então, esses dois recursos são os principais estudos que são levados à prefeitura para que seja feita a análise realmente se os impactos, todo empreendimento vai causar algum tipo de impacto onde ele vai ser implantado, mas esses estudos demonstram quais serão esses impactos e se esses impactos são grandes, quais podem ser as medidas mitigatórias desses impactos, né? Então, é fundamental que o incorporador tenha definido quem são os profissionais que podem executar esses tipos de relatórios para apresentar no momento da aprovação do seu projeto. E esses relatórios, ao contrário do que se pode pensar, eles auxiliam essa análise, né? Então, eu recomendo sempre que, mesmo que as prefeituras não exijam esses relatórios, que se façam esses estudos nos empreendimentos imobiliários, principalmente acima de 100 unidades, né? Porque eles sempre podem ser utilizados em casos de necessidade mesmo, de alguma defesa do incorporador junto aos órgãos públicos, tá? Mas existem municípios que já têm uma legislação muito clara quanto esse tipo de contrapartida. Então, na sua lei já está lá bem explicado que a partir de tantas unidades o projeto já é considerado um polo gerador de tráfego, ele já é obrigado a entregar esses relatórios, seja o WAVE, ou seja o RIT, ou sejam os dois, né? Eu já fiz aprovações que era necessário apresentar os dois relatórios, né? E que a partir desses relatórios, dos dados apresentados neles, já se tem o enquadramento do projeto, qual é o valor e a forma de pagamento certinha da contrapartida para aprovação dele. Entretanto, a maioria dos municípios não tem uma legislação muito clara a respeito dessas contrapartidas. Então fica a critério de uma comissão ou de uma secretaria analisar esses relatórios, né, o WAVE, o RIT, um ou outro ou os dois, enfatizo que às vezes pode ser necessária a entrega dos dois, e essa secretaria, ao analisar esses relatórios, ela vai definir a seu critério qual será a contrapartida que o empreendimento vai precisar pagar para ter a sua aprovação. Nesses casos, fica difícil ter uma regra, tá? Muitas vezes a contrapartida pode ser a execução de uma obra, de uma melhoria no trânsito local, de uma melhoria semafórica na região, ou pode ser o pagamento em dinheiro de uma quantia, né? Para a Secretaria da Habitação, para a Secretaria de Obras da Prefeitura, enfim, existem vários casos, e então não existe na maioria dos municípios uma regra muito clara, tá, de como vai ser
paga essa contrapartida. Então, nesses casos, quando a legislação não é tão clara quanto esse assunto, é necessário, eu recomendo que os empreendimentos façam esses estudos, tá? Empreendimentos principalmente, como eu falei, acima de 100 unidades, já se preparem para elaborar esses estudos, o WAVE, o HIT, tenham em mãos e os seus gestores estejam preparados para iniciar uma negociação com os órgãos públicos a respeito dessas contrapartidas. Nesse sentido, quando é necessário abrir negociações com os órgãos públicos, com as secretarias, para se definir qual será a contrapartida ou as contrapartidas a serem pagas pelo seu empreendimento imobiliário, tenho algumas recomendações a fazer, tá? Primeiro, como eu disse anteriormente, sempre ter em mãos o WAVE e o HIT do seu projeto, tá? Mesmo que as prefeituras não solicitem, esses estudos podem ajudar e muito nessas negociações. Segundo, evitar sempre que possível que o pagamento dessas contrapartidas seja em dinheiro. Por quê? Você não tem a garantia de que o uso desses recursos será para mitigar o impacto que o seu empreendimento vai causar na região. Então, muitas vezes você paga um valor alto de contrapartida e você não vê para onde foi esse dinheiro, você não sabe para onde ele foi aplicado, e a região onde o seu empreendimento foi inserido fica da mesma forma e com um grande impacto e um grande tráfego, principalmente, né? Prejudicando muito aí a mobilidade das pessoas na região. Então, o ideal é que se consiga uma negociação de a própria empresa ser responsável por executar obras de melhorias no entorno do projeto, que aí vai melhorar a vida de todo mundo ali, com certeza. Mas em qualquer um dos casos, mesmo se não tiver jeito e tiver que ser feito pagamento em dinheiro para o município, ou se tiver que ser feito pagamento em obras, como eu falei, nos dois casos é necessário que seja assinado um termo de compromisso entre as partes, tá? Principalmente se o pagamento for em dinheiro, mas na negociação os interlocutores do município tiverem o compromisso de que esses recursos sejam aplicados em melhorias no entorno, se você conseguir que esses compromissos sejam ratificados num documento, num termo de compromisso onde fala que o empreendimento vai pagar tanto e a forma como ele vai pagar, e que esses recursos serão aplicados em tais obras pelo município, você já tem aí alguma garantia onde esses recursos serão investidos, né, de fato. E se o pagamento for em obras, também, num termo de compromisso que seja detalhado como serão feitas essas obras, quais obras serão feitas, em quais locais, em qual prazo, como será feita a gestão, como será feito o monitoramento da prefeitura de que essas obras estão sendo realizadas e foram entregues, né? Qual documento a prefeitura vai emitir para comprovar que essas obras foram entregues. Então, tudo isso precisa estar bem explicado num termo de compromisso entre as partes, tá? Para a elaboração desse termo e mesmo para que essas negociações sejam bem feitas, também recomendo que sempre se tenha um bom advogado junto nessas reuniões e para orientar como esses termos serão realizados. Normalmente esses termos são executados pelo jurídico dos municípios e devolvidos pro incorporador para ele avaliar. Ele pode pedir alterações, pedir ajustes, né? Então sempre vai precisar ter um advogado orientando nesse sentido. Também deixo aqui uma recomendação, e nesse sentido o advogado é o papel do advogado, né? Mas é bom que o incorporador tenha
essa precaução de tomar muito cuidado com a redação desses termos de compromisso, porque eles precisam ser muito claros. Lembrando que às vezes você está em negociação com uma administração e você precisa entregar determinada contrapartida ao final do seu empreendimento, e ao final do seu empreendimento, alguns anos depois, a administração já é outra. Então, se esse documento não estiver muito bem claro, com tudo bem explicadinho, pode dar margens a outras interpretações por parte das pessoas que virão na próxima administração municipal. E aí gerar um transtorno enorme e, na maioria das vezes, um prejuízo para o seu projeto, tá? Porque esse termo não foi bem escrito, bem amarrado e dá margens a outras solicitações da prefeitura. A minha recomendação é principalmente quando você tem termos sobrepostos. Às vezes você precisa pagar uma contrapartida para uma determinada secretaria, pode ser para a Secretaria de Obras, por exemplo, e às vezes você precisa pagar uma outra contrapartida para a Companhia de Engenharia de Tráfego, por exemplo. E nos termos você elabora um termo para uma e um termo para outra. E esses termos não se conversam. Então, às vezes, dá margem para que seja solicitado mais coisa por uma e, no entanto, você já está entregando para outra, dando um exemplo, tá? E eu já vi isso acontecer. Então, cuidado com termos sobrepostos, sempre relembre exatamente o que já foi negociado no outro termo, mencione o outro termo no termo posterior que vai ser assinado, para que você não tenha redundâncias nas solicitações e que realmente fique tudo muito claro. E lembrando, muito claro para a próxima administração também, para você não cair aí no risco de ter solicitações extras porque não foi bem. Ah, mas isso aqui não está explicado assim, eu entendo que aqui você negociou outra coisa, e assim vem nova solicitação, tá? E isso não é difícil de acontecer quando se trata de negociações de contrapartidas de empreendimentos imobiliários, tá? Bom, essas são as minhas recomendações. O vídeo passado eu falei sobre viabilidade de empreendimentos imobiliários, então falo da necessidade de se conhecer bem a legislação do município, do estado, e quando eu digo isso, eu também atento agora especificamente para o que diz a legislação quanto essa questão de contrapartidas a serem pagas por conta da implantação de um empreendimento numa determinada região ou um empreendimento de um determinado porte. Tá bom? Espero que tenham gostado e na próxima semana tem mais vídeo aqui no canal OneFor.